Olá, eu sou o Rani, seja bem-vindo a este canal. Hoje nós vamos falar sobre algo que você vai usar no seu dia a dia como desenvolvedor. E não é nenhuma linguagem de programação, é o Git. Eu vejo muita gente decorar 3 comandos e simplesmente travar quando algo não sai como esperado. Então hoje a gente vai começar nesse curso a entender como ele funciona e quais comandos a gente mais vai usar no dia a dia. Então, bora pro código. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é instalar o Git. Você vai acessar o git-scm.com e fazer um download para o seu sistema operacional. A instalação é simples, tá? É só você seguir next, next, next no Windows. Se você estiver no Mac ou no Linux, é só seguir o comando para sua distribuição favorita, tá? Dito isso, a partir do momento que você tiver feito o download, eu aconselho a reiniciar sua máquina, tá? Talvez isso seja algo muito do Windows, mas para que o Git consiga estar disponível o comando em qualquer terminal que você use. Aqui no Windows eu vou usar o PowerShell, que é simplesmente o que eu mais gosto de usar. Mas novamente no Linux ou no macOS você pode usar o terminal da sua escolha. Agora que a gente tem o Git instalado na nossa máquina, a gente vai inicializar o repositório. Quando você instalou um Git na sua máquina, efetivamente ele não fez absolutamente nada. Ele simplesmente ficou como um software disponível para você usar. A gente precisa fazer com que o Git entenda que a nossa pasta do nosso projeto vai ser um repositório local. Isso é a primeira coisa muito importante de você entender no Git. O Git trabalha com repositório e cada pastinha que você quer que ele traqueie, que ele faça versionamento dos arquivos, ele é um repositório. Então aqui eu já estou no caminho da minha pasta, você pode usar a pasta que você quiser na sua máquina, eu te aconselho a criar uma do zero. O primeiro comando é o git init. Quando a gente executar esse comando, o Git vai simplesmente criar uma pasta oculta chamada .git dentro dessa nossa pasta e ele vai começar a entender que essa pasta é um repositório. Então a partir desse momento, todos os arquivos e subpastas que vocês criarem dentro dessa pasta, o Git vai entender como ele deve versionar. E para exemplificar isso, eu vou dar um ls-h e a gente vai ver que ele criou uma pasta .git. Essa pasta você não deve mexer nela no dia a dia. Se você deletar essa pasta, simplesmente o Git não vai saber mais que isso é um repositório. É dentro dessa pasta que toda a mágica acontece. Então, de forma de regra geral, não toque nessa pasta. A partir desse momento, simplesmente essa nossa pasta virou um repositório Git. Agora que você já sabe como instalar o Git na sua máquina e como você inicializa um repositório local, a gente precisa entender qual que é o status desse repositório. Este próximo comando você vai simplesmente utilizar no seu dia a dia inúmeras vezes. E esse comando é o git status. Para que serve esse comando? Este comando vai te dizer qual que é a branch que você está, quais foram os commits, quais são os arquivos que você modificou, excluiu, o que aconteceu. Nesse momento, como nosso repositório é um repositório vazio, ele simplesmente está dizendo que a gente está na branch main, que é uma branch principal que ele cria, e ele está falando que a gente não tem nenhum commit ainda. Se você não sabe o que é commits e você não sabe o que é branches, eu te aconselho você a assistir o vídeo que está aqui no card, em algum lugar, que eu explico de forma animada o que é o branch, o que é commit e para que você usa eles, ok? Para que a gente tenha alguma coisa aqui no Git status para visualizar, eu vou criar um projeto .NET aqui, do tipo console, para que a gente tenha algum arquivo. Lembrando, o Git não é da Microsoft, o Git não funciona apenas com .NET. Você pode usar em projetos React, Angular, Python, seja o que for. Inclusive, você pode usar o Git para fazer o versionamento de arquivos .txt, Word, Excel, o que for na sua máquina. O Git é agnóstico à tecnologia, vamos dizer assim. Eu vou criar o projeto e a gente já vai visualizar ele lá no Visual Studio Code e a gente vai começar a trabalhar por lá, para a gente entender e visualizar de uma maneira melhor. Agora que a gente já tem o nosso Visual Studio Code aberto aqui, o nosso projeto .NET, como você pode ver aqui na parte do folder, eu vou abrir o terminal integrado simplesmente para te provar que a gente pode usar o Git em qualquer terminal. Eu sei que para os puritanos vai dizer, mas esse é um PowerShell integrado ao Visual Studio Code. Sim, jovem, é um PowerShell, mas aqui eu só estou te provando que você pode usar qualquer terminal para você usar o Git. Se a gente relembrar o último comando, foi o git status. Se a gente fazer um git status agora, a gente vai ver que a mensagem mudou um pouquinho. Ele ainda continua dizendo que a gente está na branch main, nós não temos nenhum commit, porém ele está nos falando, olha, nós temos alguns untracked files aqui, que são os arquivos que a gente acabou de gerar. E aqui é um conceito que nós precisamos separar muito claro no Git. O fato de você criar um arquivo, removê-lo, modificar o conteúdo, não quer dizer que o Git salvou
uma versão daquele arquivo. O ato do Git salvar uma versão daquele arquivo é o ato do commit. Aqui neste momento, o Git está falando o seguinte: olha, eu sei que houve alguma mudança nesse repositório local. Tá aqui os arquivos, tá aqui a pasta. Porém, eu ainda não salvei nada. Eu preciso que você me diga o que eu preciso fazer aqui. Antes de a gente fazer o commit, eu quero trazer um novo conceito para você, que é o git ignore. A gente pode criar um arquivo na raiz do repositório chamado .gitignore. Ele precisa ter esse nome porque a gente precisa remover alguns arquivos aqui do Git. Por exemplo, a pasta obj, a pasta bin de um projeto .NET, eu não quero que o Git traqueie isso. Eu não quero salvar versões deles. Isso são pastas de build. Como num projeto que usa o npm, a pasta node modules, você simplesmente não quer. A gente também não quer que algum arquivo de configuração local, que tem alguma senha local, seja salva no repositório. Então, tudo que a gente colocar no arquivo .gitignore, o Git vai deixar de traquear ele. Ele não vai nem dizer que ele está untracked. Ele simplesmente vai ignorar esse arquivo. Então, eu criei nosso arquivo .gitignore na nossa raiz do projeto. O Visual Studio Code já está botando aqui o íconezinho, então vai facilitar a gente. Lembrando, o Visual Studio Code não é pré-requisito para o Git, ok? Você pode simplesmente usar via de comando ou qualquer outra IDE aí, ou editor de texto que você queira usar. Se a gente não quer que ele traqueie a pasta bin, a pasta obj, a gente vai simplesmente dizer bin barra, para que tudo que esteja dentro da pasta bin ele ignore. A pasta obj barra, também a gente não quer que ele faça. No caso de uma aplicação, por exemplo, React, Angular, que tem os Node Modules da vida, você vai colocar Node Modules aqui. E qualquer arquivo, ok? Se você tem um .env, você vai colocar na raiz do projeto, você vai colocar aqui. A .NET, às vezes o teu app series.development.json você não quer. Enfim, aqui salvei esse arquivo. Se a gente vir dar um git status novamente, você vai perceber que neste momento ele adicionou o .gitignore, porque a gente criou esse arquivo novo, porém, o obj aqui, ele retirou. Olha que interessante, ele não aparece mais aqui como untracked. E é exatamente isso que a gente quer. E a pasta bin automaticamente também ele tirou. Então, isso é o conceito do git ignore. Isso é muito importante. Muitos desenvolvedores ignoram isso. Pegou o trocadilho, né? Fechou. Agora a gente já sabe que nós só estamos no git status com os arquivos que a gente quer traquear. Agora, efetivamente, a gente vai fazer o primeiro salvamento no ponto histórico, nosso primeiro commit. Lembre da aula anterior que eu falei que o commit é o ato de salvar alguma coisa. Para fazer o commit, a gente roda dois comandos. O Git faz isso em 2 passos. O primeiro comando é o git add. Calma aí. A gente pode fazer o git add de 2 maneiras. Eu dizendo qual que é o arquivo que eu quero adicionar nesse commit. E aqui, por exemplo, eu posso simplesmente dizer que é o program.cs que eu quero. Ou a gente pode dizer assim, ó, todos os arquivos que estão untracked e arquivos e pastas, eu quero que você adicione nesse commit. E aqui a gente faz um git add pom. Nesse nosso caso aqui, como a gente criou um projeto e criou muitos arquivos aqui dentro, é exatamente o que a gente quer. Então, git add ponto enter. Se você perceber aqui, não aconteceu absolutamente nada. Se a gente rodar um git status, a gente tem uma mudança na mensagem. O Git está falando que ainda não existe nenhum commit, ou seja, efetivamente então a gente não salvou ainda, porém existem modificações a serem commitadas. E modificações aqui é arquivos que nós removemos, arquivos que adicionamos e arquivos que simplesmente o conteúdo dele mudou. Então aqui ele está falando de new files, que é o .gitignore, .program e tutorial.csproject. O bin object ele não levou. Agora, para salvar efetivamente, a gente vai fazer o comando git commit -m e aqui a gente vai dar uma mensagem para esse comando. E desenvolvedor, principalmente você que está começando agora, esta mensagem importa. Essa mensagem é a mensagem que a gente vai bater o olho e dizer o seguinte: puta, eu preciso fazer um rollback aqui. Ah, foi nesse ponto aqui que esse cara foi modificado. Deixa eu entrar nesse commit. Então, essa mensagem é muito importante. Aqui, como nós estamos iniciando o projeto .NET Console, eu vou colocar início do projeto .NET do tipo console. Se eu der um Enter agora efetivamente nós salvamos na linha do tempo. Ou seja, o Git sabe que neste commit, neste momento, o conteúdo do .gitignore é esse, do Git tutorial csproject é esse e do program.cs é esse. Se a gente vir aqui, eu só vou dar um clear e fazer um git status, a gente vai perceber que a mensagem mudou. Ele continua nos dizendo que a gente está na branch main, que não tem nada para commitar e que simplesmente a worktree está vazia, está limpa. Se a gente quiser visualizar
visualizar todos os nossos commits, a gente vai rodar o comando git log --oneline. Aqui ele vai listar todos os commits que foram feitos. Então, se a gente pode perceber aqui, todo commit tem um código, ok? E a gente vai entender o que é esse código mais para frente, principalmente quando a gente estiver falando de repositórios remotos. Qual que foi a branch aqui e a mensagem do commit? Por isso que esta mensagem importa muito. Se eu vim aqui, por exemplo, e mudar para Olá Mundo, simplesmente traduzir essa mensagem e fazer todo o processo novamente, por exemplo, o git status, a gente vê que só tem um program.cs agora. Se a gente vir fazer um git add, aqui se eu fizer o ponto ou fizer program.cs vai dar na mesma porque é o único arquivo que tem. Git commit, e aqui o que eu fiz? Tradução da mensagem Olá Mundo, por exemplo. E agora a gente vir no nosso git --log, ou perdão, git log --online, a gente vai ver que a gente tem os dois commits. O primeiro que foi feito e o segundo que eu acabei de fazer. E é assim que a gente vai fazendo commits. Então, uma coisa que eu quero corrigir aqui é commit você não faz simplesmente quando você tem tudo funcionando sem bug. A partir do momento que você está trabalhando numa feature que você vai alterar vários arquivos, você pode e deve fazer vários commits. Por exemplo, você terminou uma classe aqui no caso do .NET, ou um conjunto de classes que faz sentido. Faça um commit dizendo, olha, foi adicionado conexão com o banco de dados, sei lá foi adicionado o Entity Framework, Dapper, terminei a procedure, se você está numa empresa que você faz o SQL na mão. Então, isso é muito importante para que você tenha pontos mais fáceis de rollback no seu passado, e não simplesmente, feature tal finalizada. Esse commit é importante, obviamente, mas antes de chegar nesse commit, você tem vários pequenos commits. Lembre-se, commit é simplesmente o nosso Ctrl S num Word da vida. E aí, tudo bem? Agora a gente vai levar a brincadeira para outro patamar. Tudo que nós fizemos até neste momento está simplesmente guardado na nossa máquina. E isso é um problema. Seu HD pode queimar, seu computador pode dar um pau, você precisa formatar a máquina e aí já era. O que adiantou versionar bonitinho todos os seus arquivos, ter ponto de rollback, se você não tem mais acesso a eles? E é aqui que entra um conceito muito forte no Git de repositório remoto. Repositório remoto é literalmente hoje um repositório na nuvem, vamos dizer assim, onde você vai conseguir subir o seu repositório Git local para lá e puxar os dados de lá para sua máquina também. Existem vários provedores de repositórios remotos no mercado. GitHub, GitLab, entre outros. Provavelmente a sua empresa vai usar um desses, ou sua empresa ainda vai ter um servidor local dela que vai ser o repositório remoto. Aqui para este tutorial, a fim deste tutorial, eu vou usar o GitHub para isso. Você pode criar uma conta lá no site do GitHub, ele é gratuito, existem os planos premium, mas você não precisa pagar por ele. Uma coisa importante, o GitHub é da Microsoft. Não confunda, GitHub não é Git. Apesar do GitHub depender do Git para sobreviver, vamos dizer assim, mas são coisas diferentes. O GitHub é um provedor de repositório remoto. A gente poderia ter usado o GitLab aqui ou o Bitbucket, por exemplo. Então, a primeira coisa que a gente vai precisar fazer após você ter criado sua conta é a gente criar o nosso repositório remoto dentro do GitHub. E aqui no GitHub, se você clicar aqui na sua homepage da sua conta, você vai ter esse botãozinho New aqui. Esse botãozinho é onde a gente vai criar o nosso repositório remoto. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui é dar um nome para ele. Aqui eu vou colocar Git Tutorial. Este nome não precisa ser necessariamente o mesmo nome da sua pasta no computador. Lembre-se que aqui são coisas diferentes. Aqui a gente está trabalhando em uma ferramenta. Aqui você pode adicionar uma descrição para o seu repositório. Eu simplesmente não vou adicionar aqui. A sua visibilidade, se ele vai ser público ou privado. Aqui vem um conceito importante dos repositórios remotos. Público quer dizer que qualquer um que acessar o site do GitHub pode pesquisar pelo nome do seu repositório e achar ele. E quando eu digo qualquer um, eu estou falando do mundo inteiro. Então, se você, por exemplo, está construindo um aplicativo que é para você vender, coloque como privado ele, ok? Mas se você está estudando, fazendo um portfólio, é muito legal que você deixe como público, porque muitas empresas vão te perguntar, qual que é a tua conta aí do GitHub? Porque as empresas querem entender o que você já fez, o que você está estudando. Então, aqui é uma boa maneira de você ter um portfólio também. Eu vou deixar privado e também não se preocupe que depois desse vídeo, esse repositório já vou ter deletado. A gente vai inicializar sem nenhum template,
porque o objetivo aqui é a gente entender o Git do zero. A gente não vai adicionar um Git ignore. Lembra que eu falei do Git ignore? O GitHub aqui te dá vários templatezinhos prontos de Git ignore quando você cria seu repositório. Mas aqui a gente não vai deixar ele como sem nenhum e a gente não vai botar nenhuma licença aqui, ok? Para esse repositório. A gente vai clicar em Create Repository e a gente vai esperar o GitHub criar ele. Você vai ser redirecionado aqui para a página do seu repositório no GitHub. E aqui é algo legal. Ele já te traz alguns comandos aqui, mas o que nos interessa é essa URL HTTPS. A gente vai copiar essa URL para que a gente volte lá na nossa máquina, ok? Eu vou voltar lá no Visual Studio Code para que a gente faça um link entre o nosso repositório local e o repositório remoto. E a gente vai usar esta URL para fazer isso. Então, bora lá para o nosso código. Agora a brincadeira começa a ficar interessante. Na aula anterior, a gente criou o nosso repositório remoto no GitHub. Neste momento, a gente vai linkar o nosso repositório local com o GitHub. E como é que a gente faz isso? Existe um comando. Como você já deve ter percebido, no Git tudo existe comando, que é o git remote add orange, e a gente vai simplesmente colar aqui a URL do nosso repositório remoto. Repare na palavra orange. Essa palavra, ela é simplesmente um apelido para esse repositório remoto que a gente está adicionando. Dentro de um repositório local, você pode ter vários repositórios remotos. Por padrão, o orange geralmente é o repositório principal. E também não é comum no dia a dia a gente ter mais de um repositório remoto em um repositório local. Mas se você der um enter aqui, a partir deste momento, os repositórios estão linkados. Mas se você for lá na sua conta do GitHub, você vai dizer, ué, mas os arquivos não subiram. Porque o Git, novamente, ele tem um conceito de nós adicionamos o repositório, mas você não me deu o comando para enviar os arquivos para lá. E como que a gente faz isso? O comando é o git push -u orange, que foi o apelido que nós demos, e main, para enviar para branch main. A branch main, sempre que você criar um repositório, ela vai vir por padrão. E os repositórios remotos também seguem essa convenção. Se a gente der agora aqui um Enter, o Git vai enumerar todos os commits que a gente criou até agora, que não estão lá ainda, e ele vai enviar para o repositório remoto. Vamos lá para o GitHub para entender o que aconteceu. Se a gente fizer um refresh na nossa página, a gente vai perceber que agora o GitHub mudou um pouco a interface e os nossos arquivos apareceram aqui. Ou seja, efetivamente, nossos arquivos foram enviados para o repositório remoto. Mas não só os nossos arquivos, as nossas branches também. Aqui a gente só tem a branch main, que é o que a gente tinha. E novamente, a gente vai entender o que é uma branch, para que a gente usa. Você vai tendo várias branches aqui. A gente aqui também tem os nossos commits. Se você clicar aqui, a gente vai conseguir navegar de forma fácil os commits. E é por isso que eu te falei lá no início que a mensagem importa. Se eu clicar nesse commit aqui, a gente vai ter todos os arquivos e o que aconteceu com eles, como eles estavam nesse momento. Então aqui o GitHub está nos dizendo que teve 3 file changes, ou seja, 3 arquivos modificados. E o que aconteceu aqui? Basicamente ele está falando que esses arquivos foram adicionados. Se a gente voltar e botar no segundo commit que a gente fez, a gente vai ver que o GitHub, de forma muito visual, nos disse o seguinte: olha, existia uma linha que era assim e foi trocada assim para esse commit. Então, os repositórios remotos, GitHub, GitLab, Bitbucket da vida, eles também nos dão umas ferramentas gráficas para entender o que aconteceu. Por que eu estou ensinando linha de comando para vocês? Para que vocês entendam que isso aqui é só uma ferramenta e que vocês podem ter exatamente a mesma visualização numa ferramenta de linha de comando. Então, olha que interessante. A gente tem um lugar onde a gente jogou nossos arquivos, isso daqui é como se fosse o Google Drive da vida, e que você pode recuperar de qualquer lugar do mundo. E agora você deve estar se perguntando, mas como assim? Como que eu recupero então que eu não aprendi ainda? E esta vai ser a próxima aula. Como a gente pegar um repositório remoto e trazer para a nossa máquina. Se você reparou, nós voltamos para o PowerShell. Como eu mencionei no vídeo anterior, a gente vai fazer o processo inverso. Como você não tivesse nenhum Git aqui local na sua máquina e você tivesse que clonar do repositório existente. Isso é muito mais comum do que você imagina. Provavelmente na sua empresa, você não vai criar um repositório do zero, a não ser um caso especial que você esteja trabalhando em algum projeto novo. Mas muito provavelmente você vai clonar um repositório remoto existente. Aqui eu vou dar um ls só para te provar que essa pasta está vazia. Ou seja, Git tutorial, eu simplesmente apaguei todos os arquivos aqui e essa pasta não é mais um repositório local na nossa máquina. Qual que é o
o comando que a gente vai fazer para trazer o repositório remoto para cá? É o git clone, e lembra daquela URL que nós adicionamos lá no repositório remoto? A gente vai usar ela novamente. A gente vai botar o git clone e a URL desse repositório. Se você der um enter, a partir deste momento o git está indo nesse repositório remoto e baixando ele. Se a gente fazer um ls, a gente vai perceber que ele clonou dentro dessa pasta git tutorial. Eu vou entrar nela novamente. Eu sei que aqui ficou meio redundante porque o meu repositório remoto chama git tutorial e estava dentro de uma pasta git tutorial. Mas se você tivesse dado outro nome, esse último git tutorial ia ser o nome do seu repositório. Se a gente fizer um comando ls, a gente vai perceber que a gente tem todos os nossos arquivos que tinham lá. E isso é o poder do repositório remoto. É o Google Drive. Você pode simplesmente conectar em outra máquina. Se ela tiver o git instalado, você faz um git clone na sua URL e você traz ela para sua máquina e você pode começar a trabalhar. É assim que a gente clona um repositório remoto. A gente aprendeu um comando algumas aulas anteriores que era o comando push, que é quando a gente quer enviar o nosso código para o repositório remoto. Mas imagina uma situação no seu dia a dia de empresa. Você está trabalhando numa aplicação, você clonou esse repositório. Algum outro desenvolvedor, provavelmente nesse meio tempo, também está mexendo nela. E ele fez o push dos seus códigos para o repositório remoto. Como que você pega esses arquivos que foram alterados lá para atualizar na sua máquina? Não é um git clone novamente, porque você já clonou. O git clone você faz uma única vez para trazer o repositório para sua máquina. Agora você só precisa atualizar. Como é que a gente vai fazer isso? O git pull é o comando que você utiliza para quando você quer atualizar o seu repositório local com as informações que estão no repositório remoto. Aqui ele falou que está ready up to date. O que isso significa? Que ele olhou todos os commits que você já tem na sua máquina com o que está no repositório remoto e absolutamente não tem nenhuma mudança. Ou seja, você está com o repositório com a última versão. A gente vai fazer uma brincadeira aqui. Percebe que não existe um arquivo readme aqui. Eu vou ir lá no GitHub, criar esse arquivo lá pelo repositório remoto e eu vou rodar o git pull por aqui para a gente ver como acontece isso. Num passe de mágica eu voltei. Edição. Eu já criei o arquivo lá readme.md. Se a gente vir aqui e dar um git status, por exemplo, não tem nada. Se a gente vir fazer um git log -- online, a gente vai perceber que existem apenas os dois commits que a gente já fez. Eu vou rodar o comando git pull e você vai perceber uma coisa. Ele vai ter mais mensagens. Ele vai dizer, opa, tem alguma coisa aqui que aconteceu. E ele vai nos dizer que um arquivo alterado que foi uma inserção. Se a gente rodar agora o git log -- online, a gente vai perceber que tem um commit novo aqui, adicionado arquivo readme.md. Mas você não fez esse commit, você não fez absolutamente nada. O que isso aconteceu? Quer dizer que algum colega seu de trabalho foi e adicionou esse arquivo no repositório remoto porque ele fez alguma coisa, ele precisou modificar esse arquivo, adicionar, e você trouxe essa informação para sua base. Então lembre-se, git pull traz as informações para você. Se nós olharmos aqui agora, nós temos o arquivo readme.md e o conteúdo que eu escrevi lá no GitHub mesmo. Aqui foi só para simular essa situação de mais de uma pessoa mexendo no mesmo repositório. Mas o que eu quero que você leve para sua vida, que é um git push, você envia seu código para o repositório remoto. Git pull, você traz o código para o repositório remoto. E git clone, você usa apenas para trazer a primeira vez. Você está clonando o repositório remoto para sua máquina. É um único comando, uma única vez que você vai usar. Git push e git pull você vai usar N vezes durante o dia, N vezes durante a sua vida de dev. Se você tá com alguma dúvida, deixe nos comentários aqui que eu vou tentar responder. Agora nós vamos iniciar a parte da branch e tentar explicar para você como que você utiliza a branch. O Git, ele sempre vai ter uma branch que é a principal, que geralmente é a branch que está em produção. Isso é um conceito que você leva para sua vida. As empresas trabalham assim. E geralmente é a branch main. Essa branch, ela é basicamente intocável, vamos dizer assim. A gente tem várias regras para trazer o código para essa branch. Então, vamos supor que você recebeu a tarefa de fazer o sistema de login. Você não vai trabalhar direto na branch main. Você vai criar uma branch separada. E ela é basicamente um desvio na linha do tempo. Enquanto a branch main continua aqui, essa nova branch que você está trabalhando continua em paralelo. Outro desenvolvedor pode vir aqui na main e criar outra branch a partir dela. E assim vocês começam a trabalhar em paralelo sem vocês estarem quebrando o código em produção.
produção. E como que a gente visualiza as branches que já foram criadas nesse projeto? O Git, existe um comando git branch, que ele vai listar todas as branches que você tem nesse projeto. Este projeto aqui tem a branch main apenas. E qual que é o comando que a gente cria uma branch? A gente vai usar o comando git checkout -b e o nome da branch. Vamos ver aqui que você vai fazer o sistema de login. Então vai ser a feature login. Esse é o nome que eu quero dar para essa branch. Por que o -b? O "-b" é para que a gente crie essa branch e a gente já vai para essa branch trabalhar. Se você der um enter aqui, você vai ver o comando do Git ele dizendo, olha, nós temos uma nova branch e você já foi levado para essa branch. O que isso quer dizer que, se você der um git branch novamente, você vai perceber que você tem uma branch main e a branch feature login, que está em verdinha com asterístico ali. Isso quer dizer que você está nesta branch. Ou seja, neste momento, se eu vim aqui e criar o arquivo teste.txt, este arquivo efetivamente só existe nessa branch. Se eu vim agora e fazer um git add teste.txt, git, opa, eu errei o nome do arquivo, né? Teste com x é desumano. Git commit -m adicionado o arquivo teste.txt, este arquivo foi comitado, mas apenas nesta branch. Se a gente vir fazer git log --1 online, você vai perceber que o commit adicionado o arquivo teste.txt aparece. Se a gente agora vir aqui e fazer o git checkout main, e aqui percebe que eu não estou usando o "-b", porque eu não quero criar a branch, eu quero ir para a branch main que ela já existe, você vai perceber uma coisa no meu editor de texto. O arquivo teste não foi mais achado e ele não aparece aqui. Por quê? Porque este arquivo só existe na branch feature login. Então, olha como isso é poderoso. É como uma máquina do tempo. A gente pode ter códigos em vários momentos diferentes. E por que a gente faz isso? Porque provavelmente algum desenvolvedor vai estar trabalhando nessa aplicação ao mesmo tempo que você e fazendo outra coisa diferente. Se a gente vir aqui e fazer o git log --1 online, eu digitei errado o comando duas vezes. --1 online, você vai perceber que o commit adicionado ao arquivo teste.txt não aparece, porque nós estamos na main. Aquele commit só existe na branch feature login. E agora você deve estar se perguntando, como que a gente faz para trazer o código para main? Porque afinal de contas, você desenvolveu, testou, o QA testou, foi para o ambiente de stage ou AT, seja como a sua empresa trabalhe, o usuário testou, foram feitos todos os testes, ok, esse código está pronto para ir para produção. O código da produção é a main, então você precisa trazer as suas modificações para main para que você possa jogar esse código na produção. Ainda bem que você perguntou isso. É muito simples, como tudo no Git é um único comando. Eu só vou limpar meu terminal aqui e a gente vai fazer um git merge e o nome da branch que você quer trazer para cá, ou seja, a nossa feature login. Lembrando, neste momento aqui eu estou na branch main. Vamos até rodar um git branch para ter certeza. A branch main está verdinha e está com asterisco. Isso quer dizer que eu estou na branch main. Então, se a gente fizer o git merge feature login, você está trazendo esta branch que você digitou no comando para a branch que você está, ou seja, na branch main. A partir deste momento, se eu fizer um enter aqui, você vai perceber que o arquivo teste.txt apareceu, porque eu simplesmente mergei o código da branch feature login para cá. Se a gente fizer um git log --1 online, você vai perceber que agora o commit aparece na branch main. É assim que a gente traz o código. A branch feature login, ela não deixou de existir, ok? Ela continua lá existindo, agora paradinha no tempo também. Se você der um git branch, você vai perceber que ela existe lá. Algumas empresas têm por recomendação excluir a branch assim que você faz o merge para branch main, isso foi para produção, e algumas empresas vão trabalhar com essa branch continuar lá existindo. E o interessante é o seguinte, daqui a 2 semanas alguém pegou e trouxe um código para branch main. Se você fizer um git checkout para sua branch feature login, o código vai estar parado no tempo lá quando você fez o merge. Então, depende da empresa, vai trabalhar de um jeito ou de outro. Mas o que eu quero que você entenda dessa aula é o git merge. É um conceito de branch, de você sempre que você estiver fazendo algo novo, nunca faça o commit direto para main, porque você pode ter um bug, você pode não ter testado. E se alguém subir essa branch para produção, adivinha, seu código quebrado vai para lá também e alguém vai ser demitido.